Na primavera de 2024, um chip de Cibitanei. A Fotônica, executando um benchmark de inferência padrão, apresentou uma eficiência energética superior a 1.000 trilhões de operações por watt. Deixe-me explicar o que isso significa em termos simples. A melhor GPU eletrônica disponível atualmente, aquela presente em todos os principais data centers de IA do planeta, realiza aproximadamente de 1 a 4 trilhões de operações por watt em condições reais de carga de trabalho. Isso mesmo. Esse chip não era 10% mais eficiente, não era 2 vezes mais eficiente. Ele operava em uma categoria de física completamente diferente. E o número da eficiência nem sequer é o mais importante. O que realmente importa é o que acontece com o calor. E se essa pergunta já está na sua cabeça, dê um like e se inscreva no canal. Porque ao final deste vídeo, você entenderá exatamente por que o limite térmico em torno do qual todos os planos de desenvolvimento de chips de IA do planeta se baseiam não é uma lei da física. É uma consequência do uso do material errado. Todos os chips de computador do mundo funcionam com base na mesma transação fundamental. Aplica-se uma voltagem. Um transistor comuta, um cálculo é realizado. E uma pequena quantidade de energia se dissipa na forma de calor. Na escala de um único transistor, esse calor é imensurável. Na escala de um acelerador de IA moderno, que contém mais de 80 bilhões de transistores, todos comutando bilhões de vezes por segundo, ele se torna a principal limitação de engenharia em toda a indústria. Eis o detalhe que coloca tudo em perspectiva. O calor produzido por um chip de IA não é um efeito colateral de um projeto ruim, é uma consequência matemática direta do movimento de elétrons através de um material resistivo. Cada interruptor dissipa uma fração de sua energia de comutação como saída térmica. Diminua o tamanho do transistor. Você poderá colocar mais deles no mesmo chip. Mais transistores chaveando na mesma frequência significa mais calor por centímetro quadrado. As leis da física não negociam. Os nós de produção mais avançados da TSMC geram densidades térmicas superiores a 100 watts por centímetro quadrado sob condições de carga máxima de IA. Para se ter uma ideia, imagine um chip de IA de 3 nanômetros sob carga gerando continuamente cerca de 1 sobre 60 da emissão de luz da superfície do Sol em um encapsulamento do tamanho de um selo postal. A Agência Internacional de Energia informou em 2023 que o resfriamento de data centers em todo o mundo já consome mais de 200 terawatts-hora de eletricidade anualmente, comparável ao consumo total de energia de vários países de médio porte combinados. A maioria das pessoas que acompanham o hardware de IA nunca se depara com o ponto de cruzamento. Trata-se do ponto em que a energia necessária para resfriar um cluster de chips começa a exceder a energia que o cluster usa para computar. O Laboratório Nacional Lawrence Berkeley prevê que para as implantações de inferência mais densas, esse ponto de cruzamento não é um cenário futuro. Isso já está acontecendo em configurações específicas de racks atualmente. A resposta da indústria tem sido o silício escuro. Quando um processador não consegue dissipar o calor com rapidez suficiente para manter todos os seus transistores em funcionamento simultaneamente, ele desliga completamente algumas seções do chip, deixando a área de computação funcional ociosa para evitar que o envelope térmico danifique o encapsulamento. Nos chips de IA mais avançados atualmente em produção, até 30% da área de transistores disponível opera abaixo da frequência nominal ou permanece desligada durante cargas de trabalho de inferência prolongadas. Isso não é uma ineficiência marginal. É 1/3 do chip pelo qual você pagou sendo limitado pelo calor. Eles já enfrentaram uma versão semelhante desse problema antes. Em 2004, a Intel cancelou Pentium 4 de 4 GHz. As frequências de clock, que dobravam a cada 2 anos durante 3 décadas, simplesmente pararam de aumentar. A indústria migrou para multicore, não porque multicore fosse mais rápido por ciclo de clock, mas porque os cálculos térmicos para escalonamento de núcleo único haviam falhado.
A mesma reformulação está agora em curso num nível mais profundo da infraestrutura. O limite térmico não é uma projeção. É uma realidade atual da infraestrutura que já custa à indústria centenas de bilhões em custos de refrigeração, poder computacional ocioso e energia gasta. Mas um programa analisou esse limite e concluiu que a resposta correta não era um sistema de refrigeração melhor. Era um tipo diferente de física. E o que esse programa anunciou em seguida foi rejeitado pela maior parte da indústria em 48 horas após a publicação. Em 2022, uma equipe de pesquisa da Universidade de Tsinghua publicou na revista Nature um resultado que a comunidade fotônica vinha buscando há quase 2 décadas. Eles demonstraram um chip fotônico, um processador que usava luz em vez de elétrons para realizar as operações matriciais essenciais em todas as redes neurais modernas. O desempenho declarado era extraordinário. A emissão de calor declarada era para fins práticos insignificante e a imprensa especializada em semicondutores seguiu em frente dentro de um ciclo de notícias. As objeções não eram descabidas. A computação fotônica era uma promessa de pesquisa desde a década de 1980. Todas as tentativas anteriores esbarraram nos mesmos obstáculos. Os componentes fotônicos eram grandes demais para serem integrados em escala de chips sensíveis demais às variações de fabricação para garantir um rendimento confiável e difíceis demais de interligar com os sistemas eletrônicos que lhes forneciam dados. O consenso era cordial, porém firme. Mas Por ser que testamento é interessante, não um chip. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre essa rejeição. As objeções eram descrições precisas de arquiteturas fotônicas anteriores. Não eram descrições precisas do que a equipe de Tsinghua realmente construiu. O que a equipe demonstrou não foi um processador fotônico independente destinado a substituir completamente a lógica eletrônica. Era uma arquitetura híbrida. Uma camada de computação fotônica integrada diretamente em um substrato compatível com CMOS projetada desde o início para funcionar em conjunto com os componentes eletrônicos existentes em vez de substituí-los. A camada fotônica cuidava da multiplicação de matrizes, a camada eletrônica cuidava de todo o resto, e o processo de fabricação era compatível com a infraestrutura existente de fabricação de semicondutores. A demissão seguiu um padrão com longa história. Em 1952, engenheiros que trabalhavam na construção de computadores com válvulas eletrônicas examinaram os primeiros transistores de estado sólido e observaram corretamente que eles eram frágeis, apresentavam resultados inconsistentes e estavam muito aquém da densidade de desempenho das válvulas que deveriam substituir. A indústria, disseram, eles não estava preparada para trabalhos sérios. Todos sabemos como isso terminou. O resultado obtido pela Universidade de Tsinghua representou na realidade a primeira demonstração de uma camada de computação fotônica em uma arquitetura viável para a fabricação. Não se tratava de uma bancada de pesquisa nem de um ambiente de teste de fibra óptica, mas sim de um dispositivo em escala de chip construído com processos que as fábricas existentes poderiam executar. A Sociedade de Fotônica do IAEA destacou o artigo como um marco significativo na fabricação. A maioria das reportagens sobre tecnologia em geral ignorou completamente essa distinção, mas os céticos não estavam totalmente errados. Os fótons têm um problema que os elétrons não têm, e é um problema que o resultado de Tsinghua ainda não havia resolvido. O mecanismo que torna a computação fotônica rápida é o mesmo mecanismo que a torna, à primeira vista, completamente inadequada para a tarefa. Imagine um prisma de vidro imerso em um feixe de luz branca. No instante em que a luz entra no vidro, ela se divide o vermelho, se refrata em uma direção, o violeta em outra, cada frequência percorrendo o seu próprio caminho, simultaneamente, sem interferir umas nas outras, sem gerar calor. Isso não é mágica. Esse é o comportamento natural dos fótons ao se moverem através de um meio transparente. E é essa propriedade física que torna a computação fotônica fundamentalmente diferente de qualquer coisa construída com elétrons. Agora, aqui
está a parte que muda tudo. A operação matemática central em cada rede neural, a operação que é executada milhões de vezes por segundo durante a inferência, é a multiplicação de matrizes. Você pega uma grade de números, multiplica o que está por outra grade de números e soma os resultados. Faça isso rápido o suficiente em escala suficientemente grande e você obtém um modelo de linguagem, um classificador de imagens, um mecanismo de recomendação. O custo computacional dessa operação é a razão pela qual os chips da IAM ASUS AI existem como uma categoria de produto distinta, e a multiplicação de matrizes se traduz em interferência óptica com uma precisão que, de certo ponto de vista, parece quase conveniente demais para ser real. Um modulador Mach-Zehnder. Um componente com dimensões de algumas centenas de micrômetros construído a partir de guias de onda de silício codifica um valor numérico na intensidade de um feixe de luz. 2 feixes codificados são enviados para uma estrutura de interferência óptica e eles se combinam de acordo com as leis da superposição de ondas. A intensidade de saída codifica o resultado de uma multiplicação. Sem comutação, sem dissipação resistiva, sem calor. O cálculo ocorre na velocidade da luz, no tempo que um fóton leva para percorrer o comprimento do dispositivo. O que a interferência fotônica passiva elimina não é apenas o calor. Veja a lista completa. Perdas de energia por comutação eliminadas. Geração dinâmica de calor eliminada. Eliminação da sobrecarga de resfriamento para a camada de computação. E as limitações do silício escuro, o terço limitado de cada chip avançado, que existe unicamente para evitar a autodestruição do encapsulamento, foram eliminadas no nível arquitetônico e não contornadas. Um artigo de 2023 na Nature Photonics sobre um acelerador de multiplicação de matrizes fotônicas documentou eficiências de throughput superiores a 100 trilhões de operações por watt em tarefas de inferência específicas em comparação com um H100 operando a aproximadamente 2 trilhões de operações por watt em condições semelhantes. Isso não significa que o chip seja melhor. Trata-se de uma física diferente, mas a camada de computação fotônica só lida com a multiplicação. Ela ainda precisa que os dados sejam entregues a ela e que os resultados sejam lidos de volta. Essa interface entre o núcleo fotônico e a memória eletrônica que o alimenta é onde a arquitetura quase entrou em colapso. Pense em encher uma mangueira de incêndio com uma torneira de jardim. A mangueira pode mover milhares de litros por minuto. A torneira fornece talvez 5. O gargalo não é a mangueira. O gargalo é tudo o que está a montante dela. Esse é o problema de interface na computação fotônica CI. A expresso nos termos físicos mais simples disponíveis. Uma unidade de multiplicação de matriz fotônica opera em velocidades que a DRAM moderna não consegue igualar. A barreira da largura de banda da memória. A diferença entre a velocidade de computação de um processador e a velocidade com que a memória consegue fornecer dados a ele já é o principal limitador de desempenho para chips eletrônicos de IA. Para um núcleo fotônico, operando em sua taxa de transferência nativa, a diferença não é menor, ela é uma ordem de magnitude maior. Eis a grande pegadinha. Você pode construir um chip que computa mais rápido do que qualquer dispositivo eletrônico da história, e se a interface de memória não conseguir alimentá-lo adequadamente, você não resolveu nada. Você deslocou o gargalo. A aparente contradição é precisa. Um chip de inferência fotônica que supera as PUs eletrônicas em 200 vezes em operações por watt, mas trava aguardando dados, entrega menos trabalho útil por segundo do que o chip que deveria substituir. Os céticos que levantaram essa objeção em 2022 estavam apontando para um problema real de engenharia. O que eles não previram foi a resposta. A solução não foi acelerar a interface, foi eliminar a necessidade dela. A integração fotônica próxima à memória coloca a camada de computação fotônica diretamente adjacente aos arranjos de memória analógica, não conectada a eles por meio de um barramento digital, mas fisicamente localizada no mesmo substrato
lendo os valores de peso opticamente em vez de eletricamente. A etapa de serialização digital, que é a origem do gargalo de largura de banda, desaparece completamente do caminho crítico. É aqui que a arquitetura se torna verdadeiramente contraintuitiva. Executar inferência no domínio analógico significa aceitar um nível de precisão numérica que seria considerado um defeito em um sistema digital. Componentes analógicos sofrem deriva. Eles introduzem ruído. Por décadas, isso tornou a computação analógica inadequada para trabalhos numéricos sérios. Mas as redes neurais baseadas em transformadores, a arquitetura subjacente a todos os principais modelos de linguagem e sistemas de visão implantados em larga escala hoje, são notavelmente tolerantes à precisão numérica reduzida. Os modelos já estavam sendo quantizados para representações inteiras de 8 e 4 bits para caberem em hardware menor. O ruído analógico no domínio fotônico se enquadra na mesma faixa de tolerância. Parece uma falha. É essa a característica. Um estudo de 2023 do Laboratório de Pesquisa em Eletrônica do MIT confirmou que a inferência analógica fotônica, em um benchmark de classificação padrão do ImageNet, alcançou uma precisão de até 1% em relação às linhas de base digitais de precisão total, 1% a uma fração do custo de energia. Esse resultado eliminou a objeção relativa à interface. Restava saber se dois mecanismos comprovados isoladamente poderiam ser integrados em um único pacote que uma fábrica de semicondutores pudesse de fato produzir. Construir uma camada de computação fotônica é um problema. Construir uma interface de memória analógica é um segundo problema. Integrar ambos, único chip, utilizando um processo de fabricação que não exija um tipo de fábrica completamente novo, é um terceiro problema de uma ordem totalmente diferente. Os componentes fotônicos são construídos a partir de guias de onda de silício, moduladores ópticos e fotodetectores. Os componentes eletrônicos são construídos com transistores de silício dopado e interconexões metálicas. Esses dois sistemas de materiais possuem diferentes temperaturas de deposição, diferentes processos de corrosão e diferentes faixas de tolerância à contaminação. A integração desses dois materiais no mesmo substrato, na mesma fábrica e seguindo o mesmo fluxo de processo, é um tipo de desafio que, historicamente, exigiu uma década de desenvolvimento de processo antes de atingir níveis de confiabilidade suficientes para a comercialização. Eis o que torna isso verdadeiramente extraordinário. O processo de fotônica de silício, a abordagem específica de fabricação que coloca guias de onda ópticos diretamente em um substrato, CMOS, estava em desenvolvimento na IBM Research e na Intel desde o início dos anos 2000. Em 2020, já era um processo qualificado em diversas fundições, incluindo a GlobalFoundries e a linha de fotônica de silício da TSMC. Os componentes fotônicos e a lógica eletrônica já estavam em plataformas de fabricação compatíveis. O que a equipe ou arquitetura e os subsequentes programas comerciais como o Chip Passage da Light Matter exploraram não foi uma nova inovação em fabricação. Suddenly, foi o amadurecimento de um já existente. Você pode construir isso nas mesmas fábricas que já produzem todos os outros chips do mundo. Vale a pena ler essa frase novamente com calma. O desafio de integração restante era a calibração. Os componentes fotônicos são sensíveis à temperatura de uma forma que os transistores eletrônicos não são. Um guia de ondas sintonizado para direcionar a luz em um determinado comprimento de onda a 20 graus Celsius irá direcioná-la de forma diferente a 30 graus Celsius. Em um ambiente de data center, onde as temperaturas dos racks flutuam continuamente, essa variação degrada a precisão dos cálculos em tempo real. A solução consiste em uma camada de calibração assistida por EA. Um controlador eletrônico leve monitora a saída óptica de cada modulador e aplica microcorreções contínuas. O mecanismo pelo qual um fone de ouvido com cancelamento de ruído mostra o som ambiente e gera uma forma de onda de cancelamento mais rapidamente do que seu ouvido consegue detectar a interferência. O núcleo fotônico nunca se desvia para fora de sua faixa de precisão porque o sistema de calibração o monitora continuamente. A parte que raramente chega aos relatórios públicos
É o que essa camada de calibração revelou durante testes extensivos. Os sinais de correção gerados não eram ruído térmico aleatório. Bem, eles seguiam padrões previsíveis atrelados ao tipo de carga de trabalho. Isso significa que o sistema de calibração poderia ser pré-treinado em tarefas de inferência comuns, reduzindo sua própria sobrecarga computacional em mais de 60% em comparação com um controlador genérico em tempo real. A arquitetura de passagem. Light Matters, avaliada em comparação com a linha de base H100 em um benchmark independente de 2023 publicado no Hot Chip Symposium, apresentou um índice de eficiência energética em nível de sistema mais de 100 vezes superior à linha de base eletrônica em cargas de trabalho de inferência de transformadores. O laboratório repetiu o teste de referência antes da publicação. O resultado se manteve. Eis o panorama real. Os chips fotônicos de IaaS ainda não estão prontos para substituir as GPUs eletrônicas em todas as cargas de trabalho. A arquitetura é otimizada para inferência à tarefa de executar um modelo treinado para gerar resultados. Ela não é otimizada para treinamento que exige cálculos de gradiente de alta precisão, algo que o domínio fotônico analógico atualmente não consegue lidar com precisão suficiente. A diferença no desempenho de treinamento entre um chip fotônico e um H100 é real, e nenhum pesquisador confiável na área afirma o contrário. O rendimento de fabricação em grande escala não foi verificado de forma independente na escala utilizada pela TSMC, os principais chips eletrônicos. A cadeia de suprimentos de componentes fotônicos, moduladores ópticos, fotodetectores e matrizes de guias de onda integradas em escala de chip ainda não existe na profundidade necessária para uma produção anual de 100 milhões de unidades. E a pilha de software? A infraestrutura de compiladores, o ecossistema de drivers e as ferramentas de otimização de modelos necessárias para executar as estruturas de IA existentes em hardware fotônico estão anos atrás dos seus equivalentes eletrônicos. Essas são limitações reais. É importante mencioná-las claramente, pois são cruciais para qualquer pessoa que tome decisões de infraestrutura com base nessa tecnologia. Eis o que o benchmark Hot Chips realmente mostrou. O chip Light Matters Passage, executando cargas de trabalho de inferência de transformadores sob avaliação independente, apresentou uma eficiência em nível de sistema de mais de 100 trilhões de operações por watt. Na mesma avaliação, o modelo H100 registrou aproximadamente 2 trilhões de operações por watt. Isso representa uma diferença de mais de 50 vezes no nível do sistema, considerando a interface eletrônica de Gepetto, a sobrecarga de calibração e o subsistema de memória, e não apenas o núcleo de computação fotônica isoladamente. 50 vezes. Isso mesmo, traduza isso para a linguagem dos data centers. Um cluster de inferência de IA com 100 hacks executando H100. Esse consome aproximadamente 8 megawatts de energia, sendo 4 megawatts para computação e 4 megawatts para refrigeração. A mesma taxa de transferência de inferência em uma arquitetura fotônica com eficiência equivalente em nível de sistema exigiria menos de 2 megawatts no total, com a sobrecarga de refrigeração reduzida a quase zero na própria camada de computação. O Uptime Institute estimou em 2023 que o resfriamento por si só representa entre 30% e 40% do custo operacional total de um data center. Esse custo não desaparece com a inferência fotônica. Ele se reduz a um erro de arredondamento. E este é o número que ninguém menciona. A Agência Internacional de Energia prevê que a demanda global de eletricidade para a inferência de IA ultrapassará 1.000 terawatts-hora anualmente até 2026. Isso representa aproximadamente 3% da produção global de eletricidade atual consumida por uma única categoria de aplicação com crescimento de 30% ao ano. Um aumento de 50 vezes na eficiência da camada de inferência não apenas reduz os custos operacionais, como também altera a curva de demanda global de energia para toda a indústria de IA. Isso não se trata de uma melhoria incremental no chip, mas sim de uma mudança no custo mundial da construção de infraestrutura da AIA.
Se esse número te surpreendeu, a próxima parte será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se para não perder os próximos acontecimentos. O mercado global de inferência de IA não é um nicho. Até 2024, os provedores de nuvem em conjunto executariam mais operações de inferência por dia do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Um número que o relatório de 2023 da AI, Agência Internacional de Energia, sobre centros de dados, apresenta como a categoria individual de demanda de eletricidade industrial que cresce mais rapidamente na história. Essa demanda é atualmente atendida quase que inteiramente por clusters eletrônicos de GPUs. Cada rack em cada instalação de inferência hiperescalável é projetado em torno da mesma restrição térmica, aquela que a arquitetura fotônica elimina estruturalmente. É aqui que o consenso se desfez. Quando os resultados do benchmark Hot Chips circularam pelas equipes de engenharia dos principais provedores de nuvem no final de 2023, a resposta não foi ceticismo. Era uma questão de aquisição. Como será o roteiro de integração e o que ele exige que mudemos? A resposta a essa pergunta é o que torna a adoção realmente difícil e o que torna a vantagem realmente duradoura. Integrar hardware de inferência fotônica na infraestrutura de data center existente requer mais do que simplesmente trocar uma placa aceleradora por outra. Os formatos de servidores, os padrões de interface, P, C, I, E, as premissas de gerenciamento térmico e as arquiteturas de fornecimento de energia são todos construídos em torno das especificações eletrônicas da GPU. Um acelerador fotônico que elimina o resfriamento ativo para sua camada de computação ainda permanece dentro de um rack projetado com base na premissa de que tudo em seu interior gera calor significativo. Repensar essa premissa na camada de infraestrutura leva anos, não trimestres. A cadeia de suprimentos de componentes ópticos moduladores, detectores e matrizes de guias de onda em volume de produção ainda não existe na escala exigida pela implantação em hiperescala. E o conjunto de compiladores e drivers necessários para executar cargas de trabalho de AI em produção em hardware fotônico está, segundo todas as estimativas atuais, de 3 a 5 anos atrasado em relação ao equivalente eletrônico em termos de maturidade. A parte que ninguém aborda é a camada de padrões. O Optical Internetworking Forum inaugurou um grupo de trabalho dedicado a padrões de integração óptica co-empacotada em 2022, abordando especificamente as especificações de interface que os aceleradores fotônicos exigem para se conectar às arquiteturas de servidor existentes. Esse grupo de trabalho, que inclui representantes de engenharia da Intel Broadcom e de todos os principais provedores de hiperescala, é o mecanismo pelo qual o hardware fotônico se torna compatível com a infraestrutura em larga escala. Os órgãos de padronização não são empolgantes, eles são onde a nova física se transforma em engenharia implementável. O paralelo histórico é a memória Flash NAND. Em 2005, os fabricantes de discos rígidos observaram que o armazenamento flash era muito caro por gigabyte, tinha uma resistência à gravação muito limitada e era incompatível com os padrões de interface de armazenamento existentes. Eles estavam certos em todos os 3 pontos. Em 2015, a memória Flash NAND havia substituído os discos rígidos em todos os laptops e smartphones e em todos os níveis de armazenamento de data centers de alto desempenho. Os dados da IDC mostram que a transição levou aproximadamente 8 anos desde um patamar de referência confiável até uma participação de mercado dominante. As barreiras eram reais. A transição aconteceu mesmo assim. O limite que definiu os roteiros de chips de IA na última década não era uma limitação fundamental da computação. Era uma restrição térmica. E restrições térmicas são um problema relacionado a elétrons. O que os engenheiros demonstraram naquele ambiente de teste não foi um chip mais rápido. Foi a prova de que a premissa fundamental que norteou 30 anos de projeto de processadores, de que computação requer elétrons e elétrons requerem dissipação de calor, não é uma lei física. É uma escolha de engenharia e escolhas podem ser alteradas. A mudança de elétrons para fótons na camada de inferência não torna a IA
mais rápida da mesma forma que um novo nó de GPU a torna mais rápida. Ela altera completamente a equação de recursos. O calor deixa de ser um fator de projeto. O resfriamento deixa de ser um centro de custos de infraestrutura. A curva de energia que a AIE, a Agência Internacional de Energia, projetava para atingir a escala da rede elétrica até 2026, de se curvar nessa direção. Não porque a demanda diminua, mas porque a física do atendimento a essa demanda mudou. Se você chegou até aqui, agora entende mais sobre a arquitetura de chips fotônicos de AI do que a maioria das pessoas que escrevem sobre isso profissionalmente. Eis o que foi comprovado. O limite térmico é uma limitação eletrônica, não uma constante física. O caminho fotônico o elimina na camada de inferência. O caminho de integração de fabricação por meio de fotônica de silício compatível com CMOS padrões ópticos co-empacotados e computação analógica em memória está aberto e sendo industrializado. O cronograma não está definido. A direção, sim. E aqui está a parte que deve ficar na sua mente. Toda grande construção de infraestrutura de IA em andamento está sendo projetada em torno de um problema de calor que uma alternativa viável já resolveu em laboratório. Centenas de bilhões de dólares em construção de data centers, sistemas de resfriamento e infraestrutura de distribuição de energia estão sendo investidos hoje, partindo do pressuposto de que os elétrons são o único meio de computação viável. Essa premissa está sendo silenciosamente desmantelada nas mesmas instituições de pesquisa que a construíram. Os engenheiros que trabalham na integração fotônica não estão construindo uma versão melhorada do sistema existente. Estão construindo o substituto, uma qualificação de processo de fabricação por vez. Esse padrão novo material rejeitado pela indústria, que depende do antigo e então implementado em escala mais rápido do que qualquer um previa, não é exclusivo dos semicondutores. E se a ideia de uma substituição de material reescrevendo toda uma indústria é algo que você quer entender mais a fundo, o próximo vídeo é exatamente onde essa história continua. Analisamos como um avanço na fabricação de vidro de $1 está tornando o próprio silício obsoleto como material de substrato. E a engenharia por trás disso segue a mesma lógica que você acabou de aprender em 20 minutos. Vale a pena assistir? Se isso mudou sua perspectiva sobre o futuro do hardware de AI, clique no botão gostei. E inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora quero saber sua opinião nos comentários. Você acha que os chips fotônicos de IA substituirão as GPUs eletrônicas para cargas de trabalho de inferência nos próximos 10 anos? Ou a lacuna na integração da fabricação adia esse prazo para depois de 2035? Ambos os lados desse argumento têm um forte respaldo de engenharia. Eu li todos eles. Até o próximo.